Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Canal Alexandre Lucas Flá chegando com você para a gente resenhar ainda no clima dessa conquista do tetracampeonato da Libertadores, ainda nesse clima de comemoração e zoação. Eu vou botar aqui dois áudios rapidinhos do presidente BAP Uma mensagem falando. para a Leila? Não, ontem eu comentei com a Leila brincando no evento da Comebol que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. E ela pediu a palavra depois e falou, cai sim. E eu estava pensando aqui dos meus botões que ela estava certa. Em Lima, cai. Em Lima caiu, né? Lima já pode ser considerada a capital do Mengão, né? E ainda nessa onda aí de zoação do BAP, ele também falou sobre o jogo de quarta-feira. Logicamente, ainda num tom de muita festividade, né? De muita emoção ali. Ele gosta de tirar uma onda do presidente. Vamos ver o que ele falou? Vamos ver. Não fica puto, não. Guarda para quarta-feira para ficar puto uma vez só. Tá bom? Tá bom? O BAP tá aproveitando, né? Tá tirando todas as ondas aí. Mas o time tem que manter a concentração. A partir de agora, a gente tem esse jogo de quarta-feira. E eu já vou falar agora, começar a falar do jogo com vocês, falando da arbitragem, que já temos aí a arbitragem do jogo. Anota aí, árbitro pernambucano, Rodrigo José Pereira de Lima, com Rafael Silva do Rio Grande do Sul numa das bandeiras, Thiago Americano Labes, catarinense na outra, e no VAR, o mineiro Emerson Almeida Ferreira, um trio de arbitragem interestadual, né? Todos os estados quase representados, uma grande festa da CBF, aí, na representação da arbitragem desse Flamengo e Ceará 21h30. Lembrando, o jogo já está com praticamente todos os ingressos tomados aí, comprados. O Flamengo deve botar, com certeza, mais de 70 mil pessoas presentes aí no Maraca, numa grande festa. E o troféu deve estar lá, hein? O troféu deve estar indo para o Maraca. Muita gente elegeu o Danilo como o herói do jogo, obviamente pelo gol que fez, e depois, aos 43 minutos, pelo gol fantasticamente que ele evitou, né? Então, praticamente pode dizer que o Danilo fez um gol literal e um gol metafórico, né? Que é quando o zagueiro tira uma bola daquela, é um gol que o zagueiro também faz. Mas aqui, olha, eu vou dizer, tem um jogador que também merece todas as glórias. Para mim, foi o melhor do Flamengo em campo, que foi Guilherme Varela. Realmente, o lateral direito fez valer ali a camisa 2. A gente sabe que a camisa 10 desse moço aqui é a mais emblemática, mas a camisa 2, para quem é mais antigo e lembra do Leandro, sabe o valor que tem. E outros jogadores que eu não tenho a genialidade, não chega nem perto do Leandro, também honraram essa camisa, assim como, por exemplo, um Charles Guerreiro. Então, o Varela foi um grande guerreiro dentro do jogo. A gente lembra também que o Varela teve contrato renovado. Muita gente achou que o Varela renovando o contrato ia deitar na sombra do boi. Generalizar é uma coisa muito errada que algumas pessoas fazem, né, dentro da vida, né, não só do futebol, mas da vida do modo geral. E nessa linha do generalizar é errado, eu vou botar aqui um comentário do Zé Elias, né, que foi enquadrado, né, provavelmente foi sugerido que ele fizesse uma retratação, e ele fez uma retratação do comentário que ele fez, coisa rápida. Vamos ver se eu consigo aqui reproduzir, para a gente entender o que se passou lá com a situação do Zé Elias, falando lá na ESPN, depois da lambança que ele fez, né? O Zé fez um comentário a respeito do Danilo. Esse comentário teve uma repercussão muito negativa entre os torcedores rubro-negros, mas de qualquer maneira gostaria de iniciar o equipe dessa sexta-feira se retratando com o atleta e com a instituição do Flamengo. Não é isso, Zé, meu amigo? Não, o que eu fiz ontem foi uma conversa que nós estávamos no intervalo e eu usei os exemplos que nós usamos no futebol, na bola, né? Em momento algum eu quis ofender o Danilo ou a torcida do Flamengo ou a própria instituição, né? Então deixar bem claro que foi para quem não está acostumado, realmente é um comentário inadequado, até, né, deu uma boa pipocada, hein, Zé Elias? Foi uma boa pipocada, hein, Zé Elias? Que você deu, que você viu que pegou mal. E para piorar a tua vida, o cara que faz o gol do título é o Danilo, hein? Que fase do Zé Elias! Que frase do Zé Elias, diria eu. O Palmeiras, que veio a campo, fazia ali um jogo meio cucabol, né? Muricibol, seja lá o que vocês quiserem, jogo aéreo, né? O time do Palmeiras veio, né? Como a gente já tinha falado, com a linha de 3, postou mais ou menos 4 caras no meio campo, os 2 alas, os 2 laterais,
o Paçoqueiro com o outro menino, o Rafael Veiga, né, que inclusive podia ter sido expulso também. Falaram muito da expulsão do Pulgar, que eu acho que deveria acontecer, inclusive, mas se o VAR não chama para uma jogada, não chama para outra. O Alan foi para um lado, o Flaco Lopes fazia ali um pivôzão para tentar a entrada pela esquerda, em cima do Danilo, né, entre o Danilo e o Varela, do Vitor Roque. Esse foi o esquema praticamente monotemático do fabuloso Abel Ferreira, que passa o ano sem ganhar absolutamente nada. Sem meu Abade Abel, tá difícil a vida para vocês, não é isso? Então, lembrando que o Flamengo não conta ainda com o Pedro. O Pedro é um jogador que esse ano, pelo que tudo indica, está fora do baralho. A gente não deve encontrar o Pedro aí no final do Campeonato Brasileiro. Lembrando os jogos do Flamengo, né? Além do jogo de quarta-feira no Maracanã contra o Ceará, o Flamengo vai a Mirassol enfrentar no dia 7 o Mirassol. Esse jogo pode mudar, tá? Caso o Flamengo carimbe aí o campeonato, a CBF pode alterar a data, vamos ficar atentos. Depois, dia 10, o Flamengo vai para o Catar, em Doha, enfrentar o Cruz Azul do México. Pirâmides no dia 13, o time do Egito. E encerra a participação do ano jogando, tudo correndo bem, contra o Paris Saint-Germain no dia 17 do mês de dezembro, tá? A agenda do Flamengo, o Flamengo treinou na tarde de segunda, e na tarde da terça-feira também treina às 15h30, treinando 15h30 na segunda e na terça para jogar, fazer o seu jogo. Provavelmente o jogo do título, hein? Com a vitória, o Flamengo garante o título independente do que aconteça em outras partidas. Então, às 21h30, Flamengo e Ceará, com o time que eu já dei aqui do Flamengo, né? A situação aí do Flamengo. Ainda falando da Libertadores, lembrando que em 81, quando o Flamengo ganhou sua primeira Libertadores contra o Cobreloa, era um modelo diferente de disputa, 3 jogos, o Flamengo jogou no Maracanã a primeira partida, eu estava nessa partida. Depois tivemos uma guerra, não, né? Um massacre, né? Porque o Flamengo foi massacrado fisicamente com o aval da arbitragem, da Confederação Sul-Americana na época, que era 10 vezes pior do que a Conmebol hoje em dia, era um outro mundo o futebol, e a Libertadores era um planeta inóspito, né? E esse time de 80 fincou a bandeira do Flamengo lá e falou, nós vamos voltar aqui, né? Fez que nem num planeta mesmo, botou uma bandeira e 38 anos depois nós voltamos. Teve a terceira partida, que foi em Montevidéu, quando o Flamengo conquistou o título de 81. E agora a gente voltou 3 vezes e somos tetracampeões. Batemos o River, batemos o Atlético Paranaense e ganhamos do Porquinho nesse último jogo, que é muita curtição. Mas agora é hora de virar a chave, como dizem, para enfrentar um time que está aí numa situação, vou falar do Ceará. A situação do Ceará é a seguinte, o time está na 14ª posição, complicada a vida do Ceará, com 2 rodadas para terminar o campeonato. Ele tem o Flamengo e nada mais, nada menos, depois tem o Palmeiras. A vida do Ceará não é fácil, né? Com 43 pontos em 14º, correndo risco. E enfrenta o Flamengo com 2 desfalques certos. William Machado, zagueiro, e Matheus Bahia, lateral. Além da possibilidade quase certa também de não contar com o atacante Pedro Henrique, com dores na coxa esquerda, jogador que, vocês lembram, atuou pelo time do Internacional, que também é forte candidato a despencar para a Série B. Tem muita gente querendo descer, hein? O Internacional me traz, nesse momento, Abel Braga, hein? Que maravilha! Que coisa, né? Que plano, que futebol bem planejado lá do Internacional. E estão devendo dinheirinho pro Flamengo ainda, ó. Vamos lá, hein? Vamos coçar o bolso. Esse moço aqui, o Léo Condé, é o treinador do time cearense. E ele tem uma peculiaridade, né? Assim como o nosso treinador Felipe Luiz, o Abel Ferreira também do Palmeiras, o Guanais, treinador do Mirassol, e o Rogério Ceni, ele é um dos poucos treinadores que está desde o início da temporada. É o mérito. O cara está em 14º lugar e segue firme comandando desde o início, né? Nesse moedor de treinadores que é o Campeonato Brasileiro. Léo Condé, de 52 anos, é piauiense, treinou times de menor expressão, como o Sampaio Correia, o Paysandu, que caiu agora para a Série C, treinou Vitória, treinou Goiás, treinou times também na Série A, mas nunca treinou um gigante do futebol brasileiro.
é isso. Então, seguindo aí, falando de Flamengo e Ceará, a possível escalação do Flamengo. O Flamengo deve ir com o Rossi. Vou dar uma provável escalação, logicamente. Lembrando que a escalação no futebol, no Campeonato Brasileiro, sai com 1 hora de antecedência. Então, só às 20h30 da quarta-feira, a oficial. Vamos lá. Rossi, Royal, Varela, Danilo deve seguir na zaga, já que o Léo Ortiz não deve voltar ainda. É improvável, por enquanto. Léo Pereira não tem muito o que inventar na zaga, né? Torcer que eles aguentem o tranco até o final. Aí sim, na lateral esquerda, deve pintar o Ayrton Lucas, que é a preferência do Felipe Luiz. Pulgar pode ser o primeiro volante. Calma, hein, Pulgar? Vai devagar com o Andor, por favor. Saul está sendo colocado aqui. Eu estou dando uma escalação de uma página rubro-negra, tá? Uma possível escalação. Eu acho que pode ter coisa diferente aí. Me falem vocês aí, olha. Lembrando que o canal, comentários são respondidos quase que imediatamente. No meio-campo, Carrascal ou Arrascaeta. Luiz Araújo, centroavante, Plata ou BH e Cebolinha pela ponta esquerda. É uma possível escalação. Não tem chance aí de errar uns 3 ou 4 jogadores, mesmo dando aí Carrascal barra Arrascaeta, Plata barra BH, Royal barra Varela. Pode ser que pinte aí jogadores diferentes. Eu acho que pode pintar um Everton Araújo, eu acho que pode pintar um De La Cruz, né, que não está nessa lista. Pode pintar aí, pode pintar um Michael, será? Bota aí nos comentários. Agora eu botei vocês preocupados, né? Vamos lá. Seguindo aí nosso vídeo, lembrando que o nosso vídeo ele funciona realmente como se fosse uma live, hein, galera? Vocês vão botando aí comentário que eu respondo a todo mundo de maneira quase imediata. Vou fazer aqui uma homenagem, já que eu comecei o vídeo com zoação sobre a Libertadores da América, fazer uma homenagem a esses 2 monstros da história do Flamengo, né? O nosso eterno Denir e o camisa 8 da história que eu mais acompanhei, né? O nosso Neguinho Adílio, né? O Neguinho da Cruzada, os jogadores mais habilidosos que eu vi com a bola nos pés. Pela primeira vez o Flamengo levanta uma Libertadores com a ausência física desses 2 feras aí, mas que com certeza estão vibrando em outro plano aí com essa conquista inédita do Mengão. Então, um abraço de coração para esses 2 monstros do Flamengo, tá bom? É uma homenagem singela aqui do canal, que não pode deixar passar em branco. Acho que quem não tem memória não tem praticamente nada, né, a falar. Então é isso. Vamos seguir aqui agora naquele momento que eu gosto de trazer aqui para a live ou para o vídeo, como vocês queiram. Eu vou chamar de live porque eu estou sempre vivo aqui com vocês, né? Então é o momento do pessoal que ficou aí acordado, perdeu o sono, né? O jogo foi cedo, mas o pessoal perdeu o sono com o foguetório, né? O momento, o freguês tem vez. Ele agora já é uma página importante, um quadro importante aqui do canal, já que nós temos muitos amigos. Mandar um abraço em especial para o Miele, um vascaíno completamente alucinado, que eu gosto muito, né? E o meu amigo Khaled também, que postou foto aí com a camisa do Palmeiras, né? Botou hino do Palmeiras. E como vascaíno, deu sorte, ficou em vice, né? O Palmeiras. Então, um abraço para os meus amigos, uma zoação saudável sempre. Vou falar do Vasco da Gama, um clube que merece respeito, que está em 11º lugar, 45 pontos. Tem pela frente em casa o Mirassol e depois encerra sua participação contra o Galo. Participação no Campeonato Brasileiro, porque o Vasco segue na Copa do Brasil enfrentando o Fluminense no dia 11, né? Ele ainda tem Copa do Brasil e dentro do Campeonato Brasileiro ele pleiteia ali no máximo, acho que uma Sul-Americana. Caminho para Libertadores só via Copa do Brasil, vejo eu assim. O outro time que eu vou falar dentro desse momento, o freguês tem vez, é o Botafogo de Futebol Regatas, né? Que vem do empate 2-2 com o Corinthians lá na Neoquímica Arena, um jogo bem agitado, bem movimentado, está em 5º lugar com 59 pontos. Esse sim está buscando Libertadores via Campeonato Brasileiro, até porque o campeonato acaba para o Alvinegro nesse dia 7, né? O Botafogo não tem mais nada a fazer a não ser assistir o time dos outros, como por exemplo assistir Fluminense e Vasco. O Fluminense que vem aí motivado, né, do arraso que ele conseguiu 6-0 em cima do São Paulo e busca aí carimbar o passaporte para a Libertadores ou via Campeonato Brasileiro ou então via Copa do Brasil.
Agora, vamos voltar a falar do tetracampeão. Vamos voltar a falar de time que ganha taça. Vamos voltar a falar do Flamengo. Lembrando que esses jogos que o Flamengo vai fazer lá em Doha, cada jogo tem uma taça, hein? O Flamengo pode beliscar aí novamente uma taça só nesse jogo aí do confronto das Américas, esse primeiro jogo aí contra o Cruz Azul do México. E para falar um pouquinho sobre o Cruz Azul do México, quem é esse Cruz Azul do México, se tem algum jogador já para a gente ficar de olho, eu vou trazer aqui para vocês uma informação. Olha aí, você já deixou o like? Você já percebeu que o canal Modéstia à Parte traz informação, traz diversão, traz uma forma despojada da gente trocar ideias sobre futebol, sempre com muito respeito, mas muita alegria? Então vamos lá, dá essa moral aí e compartilha o canal com outros amigos, beleza? Vou falar desse jogador agora aqui para você que não conhece, passar a conhecer esse menino aqui, ó. 21 anos, um jogador meia canhoto, tá? E tem uma nacionalidade é um cara meio multinacional, né? O nome dele, Luca Romero, 21 anos, nasceu no México. Então, seria mexicano? Sim. Mas ele tem uma dupla nacionalidade também. É argentino e espanhol. Ele atuou na Espanha, no Mallorca, no Alavés e no Almeria. E também jogou no futebol italiano, jogou lá no Calcio, pelo Milan, passou pelo Milan e pela Lazio, 2 times grandes da Itália. Então, com 21 anos, já tem aí um currículo bem considerável, né? Então, um jogador para ficar de olho, né? Para a gente ficar atento nesse jogador, Luca Romero. Fica atento nele, né? Quando for no dia 10. Mas, por enquanto, fiquemos atentos no time do Ceará, que é o próximo adversário, como eu falei. Vamos fazer aí um próximo vídeo com muita conversa sobre Flamengo e Ceará, fazendo um pós-jogo. E agora lembrando também que o Flamengo tem jogos já marcados da Recopa. O jogo da Recopa vai ser em fevereiro, contra o Lanús, né, que ganhou a Sul-Americana. É aquele jogo tira-teima do campeão da Sul-Americana contra o campeão da Libertadores da América. Será em fevereiro, um jogo no dia 18, jogo da ida, jogo da volta, 25 de fevereiro. Ali, não sei como é que vai estar o carnaval, qual é o dia do carnaval, de repente vai ser no meio do carnaval. O calendário é um verdadeiro carnaval, né? A verdade é essa. Então, 18 e 25 de fevereiro, joga contra o Lanús e o Campeonato Carioca já começa dia 11 de janeiro, como já pontuei aqui no canal. E com relação aos países com títulos na Libertadores da América, com esse título do Flamengo, o Brasil empatou, né? Já ia empatar de qualquer forma, mas sacramentado com o título do Flamengo, o empate do Brasil com a Argentina em 25 títulos, seguido do Uruguai bem atrás, com 8. Colômbia e Paraguai possuem 3 títulos cada um. Chile e Equador, cada um tem um título. O grande garotão da galera, Luiz Penido, apareceu com uma camisa do Flamengo na mão, fazendo ali uma homenagem. Quis dar uma abraçada no Rio de Janeiro, que é realmente a praia dele fazer, né? Logicamente que ele não pode pegar uma bandeira só, então ele tentou surfar nessa onda, dizendo que o futebol carioca tinha conquistado o tetracampeonato, que afinal de contas Flamengo ganhou, depois foi Fluminense, Botafogo e o Flamengo de novo em 4 anos consecutivos, é o tetra do Rio. Penidão, forte abraço para você, mas tetra só tem um. Clube de Regatas do Flamengo. Então, galera, senta o dedo no like. Você chegou pela primeira vez, gostou da resenha, é por aí mesmo. Lives eu faço muito de vez em quando, vídeos eu faço de maneira mais contínua, assim como shorts mais divertidos. Quem puder dar essa moral, quem chegou pela primeira vez, se inscreve aí no canal, caso tenha gostado, compartilha com os amigos. E a galera da antiga já sabe como é que é, né? Senta o dedo aí no comentário e no like para a gente ficar resenhando aí dentro dos comentários do vídeo, tá bom? Fiquem atentos ao jogo de quarta-feira, qualquer mudança de calendário aí do jogo do Mirassol, a gente vai botar no short, mais informações também vão chegando aí no short sobre os jogadores que estão no DM, beleza? Um abraço a todos, bom jogo para quarta, saudações rubro-negras e tetra só tem um, Mengão, abraço.